Bom, hoje o nosso assunto a gente vai falar sobre gestões. Opa, gente, ó, é programa ao vivo, estou caindo tudo aqui. Hoje nós falamos de gestões de conflitos na área do direito civil, né? Atuando aí de forma positiva na vida das pessoas, né? Conciliação, mediação, enfim, constelação familiar, são algumas das formas que hoje o direito vem atuando. Eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente no nosso programa, né? E poder estar abordando este tema tão importante, né, para as pessoas, porque também atrito ninguém quer. E quando tem, a gente tem que resolver da melhor forma possível. E quando é para resolver, quem que a gente chama? Nossos advogados, né? Suzane, prazer. Tudo bem, Tudo Juninho? jóia? Boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço. E hoje nós estamos aqui para falar sobre gestão de conflitos. Então, o que seria isso na prática? É assim, resolver problemas. Aham. Quando nós temos qualquer problema, a primeira coisa que vem à nossa mente é: vamos entrar com uma ação. Vamos propor uma ação, vamos provocar o judiciário. Como diz o popular, vamos pro pau, vamos quebrar tudo. Não, mas não é assim, né, doutora? Precisamos resolver o nosso problema e vamos colocar na mão de uma terceira pessoa, né, um juiz, resolver isso por nós. Aham. E essa gestão de conflitos, a princípio, num primeiro momento, seria resolver esses problemas que aparecem na nossa vida cotidiana, mas de uma forma amigável, de uma forma consensual e por meio de alguns métodos, né? Nós temos a negociação, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, né? Entre outros. Que legal. Quero agradecer também aqui a Araceli Mesquita Bandolim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Juninho, também pelo convite. E continuando o que a Suzane está falando, esses novos métodos de resolução de conflito, o que ele visa? Resolver realmente o problema dos envolvidos naquele conflito, de uma forma que a solução ela vai se estender e a relação vai poder se perpetuar, né? Não é diferente quando ajuiza uma ação e o juiz ele dá uma decisão e essa decisão é imposta. Então, às vezes, as duas partes saem insatisfeitas, mas aquela decisão foi o que o juiz entendeu mais justo e foi o que foi aplicado. E quando a gente fala em gestão de conflitos, a gente busca realmente isso. Uma solução que seja boa para todas as partes. Então, quando a gente fala de conciliação, de mediação, de negociação, realmente é buscar o que os dois vão sair satisfeitos com aquele conflito, com a solução daquele conflito, e aquela relação vai poder se estender. Ela não termina ali. Geralmente a gente vê, quando há o ajuizamento de uma ação e vem uma sentença, por exemplo, pacifica aquele conflito, aquele problema, mas aquela relação entre as pessoas ela acaba se interrompendo, ela não continua. Então, o que a gente mais busca tutelar, respeitar é isso, é manter realmente esses laços. Que às vezes é um laço familiar, às vezes é um laço de amizade muito longa. Então, promover realmente esses laços e resolver o conflito, resolver a solução, né? Legal, Araceli. Olha só, para quem está chegando agora aí, ligando a televisão agora, sintonizando aqui no 36.1, nós estamos falando sobre gestão de conflitos na área do direito, atuando aí de forma positiva, né? Negociação, mediação e conciliação com as advogadas Suzane e com a Araceli, né? Olha só, eu fiz aqui o currículo total aqui de vocês, é bastante coisa, viu, gente? Olha só aqui, ó, a Suzane ela atua nas áreas de direito civil, direito imobiliário, mestranda em direito, negocial pela UEL, isso? E também ela é diretora regional do IBDIC, é isso? Instituto Brasileiro de Direito da Construção no Paraná. Então, são profissionais de altamente capacidade que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E sabem o que estão falando, né? Pessoal, vocês podem confiar, né? Olha só, a Araceli, ela atua nas áreas de direito civil, direito do consumidor tributário, e ela é especialista em direito tributário e ela é membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Londrina. Ó, pesquisei longe. E olha só que quanta capacidade, quanta capacitação elas têm para a gente estar podendo falar sobre esse assunto, né? Conforme a gente conversou, Suzane, no começo, a gente falou assim, o pessoal vai pro pau, quero brigar. Ainda mais quando é familiar.
quando é pai, mãe e envolvido uma criança no meio, né? O pai ou a mãe sempre vai lá com um pensamento polarizado, né? Não, porque tem que ser desse jeito, não, porque o outro tem que ser desse jeito. E às vezes a gente entrando na justiça, entrando na litigância, litigioso, né? Que é onde o juiz que vai dar sentença, daí vai demorar muito mais, vai ter custo, né? Acredito muito mais do que isso. E aí entra o papel da advocacia dessa parte de negociação de vocês, né? Juninho, a gente gostaria de esclarecer que não são todos os casos que estão aptos a esses outros meios, né? Então, é importante que as pessoas procurem profissionais de sua confiança e para poder filtrar, para ver se aquilo realmente deve ir para a justiça ou se pode ser resolvido de uma outra maneira. Então, tem essa importância mesmo, porque o profissional qualificado, ele vai poder fazer esse filtro, né? Ele vai poder verificar se aquilo que a pessoa está almejando realmente tem outras formas de resolver ou se vai para a justiça. A primeiro momento a pessoa te procura, geralmente quais são, Araceli, os casos que as pessoas mais procuram vocês no escritório de vocês, ligam para vocês? No caso, assim, é mais partilha, parte dessa parte da criança ou mesmo divórcio, com quem fica os bens? O que mais vocês atuam, assim? Olha, nós atuamos muito na parte na parte civil, na parte contratual. Mas também temos o setor no escritório que trata de direito de família, que aí são essas causas, que envolvem ação de alimentos, ação de divórcio, guarda de filhos e tudo mais, né? Essas não são exclusivamente as causas de família que são cabíveis na questão de mediação, de conciliação e tudo mais. Mas, geralmente, quando a gente faz uma primeira abordagem da mediação, principalmente, logo de imediato, a gente já vai citar, por exemplo, como exemplos, casos de família. Porque é o mais típico, assim. Então, é o mais fácil de demonstrar, principalmente para uma pessoa que está tendo o primeiro contato. Ações de família são aquelas que envolvem as relações duradouras, as relações que se perpetuam, que se prolongam. Então, a gente já entra de imediato para mostrar que são relações que a gente tem que proteger, né? E, então, nesse primeiro caso, a gente fala que é as ações de família, mas é cabível em outras situações. Aí é como a Suzane falou, precisa realmente fazer uma análise do caso e apurar se realmente é uma matéria que precisa ir para o judiciário ou é possível fazer uma tentativa prévia de recompor aquela relação entre os sujeitos. O legal que vocês trabalham, que eu venho analisando, é que vocês querem levar não só esse trabalho, esse serviço, né, que vocês prestam, é uma qualidade de vida também para a pessoa, né? Porque, como vocês comentaram no começo da entrevista, né, às vezes fica só pelo terceiro, né, no caso pelo juiz. E vocês induzindo, na verdade, assim, conduzindo, na verdade, né, o caso, vocês conseguem, né, de uma maneira mais satisfatória para os dois lados, né? Porque então a mediação e a conciliação seriam mais praticamente nesse caso, né? E tem o caso da constelação familiar, né? Que é uma área nova, né? Que está agora aí no direito, né? E eu gostaria de saber como é que funciona, como que aconteceu, como é que atua, quem poderia estar... Na área do direito é chamado de direito sistêmico. Sistêmico, né? E a Araceli vai poder explicar para a gente como que isso funciona. Certo. O direito sistêmico ele surgiu no Brasil, então é relativamente novo, né? Muito novo. É um juiz baiano que ele era constelador familiar. E aí ele começou a aplicar as técnicas de constelação familiar, as técnicas sistêmicas nas audiências, nos casos de família que ele tinha na época. E ele começou a ver um resultado muito bom. Não um resultado que resolvia aquele conflito pontual, mas sim aquele conflito global. Então, ele, de uma certa forma, considerando todo o conhecimento da constelação familiar que faz emergir a causa do problema. E que, às vezes, a causa do problema não é aquilo que está se pleiteando, que se está brigando, que
que a pessoa está verbalizando, e sim uma causa que talvez até ela mesma desconhece. E aí ele começou a aplicar e ver que tinha muito êxito. Então, hoje, todo mundo reconhece o direito sistêmico, né? O CNJ já reconhece o direito sistêmico. A visão da justiça, então, está sendo Está sendo no sentido de acolher, com certeza. É o que a gente fala. Quando chega para um julgador analisar um conflito, o que a gente tem a imagem o juiz ele vai chegar, ele vai julgar e ele vai impor a decisão dele. Então, quando tem, por exemplo, um julgador, um juiz, que tem esse conhecimento sistêmico e ele aplica, ele vai olhar aquele conflito, ele vai aplicar a lei, porque a lei a todos são impostas, né? Certo. Mas ele vai tentar resolver realmente qual é o problema. Não é uma terapia, é longe disso, tá? Mas ele vai entender qual é o conflito e com as técnicas ele vai conseguir conduzir que as partes consigam, entre elas até, chegar no consenso. Então ela vai ver, olha, o meu problema realmente era desconhecido até para mim e eu consegui resolver, enxergar, e aí aquela relação, aquele conflito, ele é resolvido. Que eu vejo assim, as pessoas estão cada vez mais polarizadas, né? E as pessoas estão com seus pensamentos e é focado só nisso ou naquilo, né? E essa técnica, essa nova técnica que o judiciário está utilizando, eu dei uma pesquisada, você me corrige se eu estiver errado, mas seria assim um estudo do campo morfológico, familiar, energético, onde tem a situação de hierarquias, onde atua na causa, né? Porque às vezes a pessoa tem um padrão mental repetitivo, né? E ela traz isso do crescimento dela, né? Até os 7 anos que ela desenvolve, né? O subconsciente. Então, e aí ela desenvolve esse padrão mental e acaba culpando o mundo, culpando as pessoas, e às vezes é o que a gente que emana, às vezes é o que a gente que é a causa do problema, né? E às vezes que as pessoas vão lá no judiciário querendo quebrar o pau, querendo seus direitos, mas às vezes, e essa técnica ela ajuda a mostrar o caminho, eu acredito, né? Por exemplo, assim, não, é por causa disso. Aí a pessoa chega a um entendimento, seria isso? Exatamente. Em linhas gerais, a constelação ela entende que tudo é um sistema, e como um sistema ele tem que estar harmônico para ele caminhar saudável, né? E aí tem, então, as 3 regrinhas, que é a do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, geralmente, quando há a quebra de um desses elementos, de um desses princípios, é que os conflitos surgem. E aí, então, esses conflitos podem ter surgido lá atrás, e aí a pessoa carrega isso como uma herança hereditária, uma herança genética. Não é genético, mas como se fosse uma herança genética mesmo. Mas... e isso tudo vai fazer emergir que nem ela não tem conhecimento, né? Então são situações mal resolvidas do passado, às vezes da própria infância da pessoa, não somente dos antepassados, enfim, que vai fazer emergir e aí surgindo, às vezes para ela mesmo, não precisa ser uma coisa que surge, que ela precisa expor. Ela consegue se resolver. E se resolvendo, ela consegue resolver as relações em que ela está inserida também. Que legal, que bacana. Ó, bom, vou passar aqui o telefone de contato das duas. A Suzane é o 99847 9860, tá, pessoal? E o da Aricele é o 99110 0109. Então, o pessoal que está aí com dúvida, porque lógico que não é um programa assim de 20, 30 minutos que a gente possa, não vai conseguir falar todo o assunto, né, pessoal? Mas se alguém aí de casa, vocês que estão nos assistindo aí na internet, nas redes sociais também, tiver alguma dúvida, né, pode deixar aqui nos comentários ou podem também ligar para elas, entrar em contato, né, que as duas estará aí esclarecendo todas as dúvidas de vocês, né. Bom, Suzane, tem também agora esse lado aí de um grande evento aí que vocês estão, né, planejando, estão organizando, né? E qual que é esse evento que a gente poderia estar falando agora para as pessoas? Sim, Juninho, nós estamos organizando um congresso, né? Vai ser o primeiro congresso brasileiro de gestão de conflitos. Ai, que legal. São várias áreas de abrangência. Então, aqui nós falamos basicamente de conflitos na área familiar, né? Mas esse congresso, ele vai abranger a área empresarial,
direito da construção, agronegócio, direito sistêmico, Nossa. que é o que a gente falou hoje. Então, serão várias áreas, competição de arbitragem, né, que são para os estudantes de direito, né, se aprofundarem no assunto. E estão todos convidados. Será um evento online, É em em Londrina, parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Organizado por Londrina aqui, Isso, pela UEL. organizado, né, aqui em Londrina, Aham. em parceria com a Universidade Estadual de Londrina. E com Tem algum palestrantes, custo, alguma com coisa? palestrantes renomados, É. né, de todo o Brasil. E, Para a olha, pessoa participar, é pra só pessoal do direito, advogados, não, ou é geral? Qualquer pessoa, até porque, como eu disse, serão várias áreas, né, envolvidas nesse congresso. E esse congresso ele será online, né, será transmitido ao vivo pelo Facebook. E caso a pessoa tenha interesse em ter um certificado, será cobrado um custo pelo certificado. Mas todos terão acesso às palestras. Tá? E nós temos divulgado por meio do Instagram, né, @cbgconf. Eu acho que Eu acho que a gente não colocou, né? cbgconf, acho que é isso mesmo. tá? É. A gente está com palestrantes renomados do Brasil todo. Cada painel que a gente tem, que são painéis bem específicos, como a Suzane falou, tem de agronegócio, direito sistêmico, gestão de conflitos nas serventias extrajudiciais, que agora também tá sendo viável, né? E então algum interesse, o público é aberto, não é só para advogado, justamente por isso, porque, por exemplo, o de agronegócio vai ser voltado então para um produtor rural, para quem trabalha Que legal. com E são agricultura. quantos dias esse? Serão 2 dias. 2 dias? Isso. Vai ser uma dia inteiro. imersão, Isso, pessoa imersão ficar na gestão de o dia conflitos. todo pra- Dias 4 e 5 de agosto. 4 e 5 de agosto. O dia todo. No Instagram, as inscrições já vão ser lançadas. Para acessar esse site, para participar, entra no seu Instagram. Entra no CBGconf. CBGconf. CBGconf, No Instagram. Instagram. Lá estão várias informações, né? E até a data vai continuar essa divulgação. E todos estão convidados, né? A área da construção, né? Que é o painel do qual eu vou fazer parte, é interessante para engenheiros, para arquitetos e profissionais da área também. Então, assim, vamos abranger várias áreas. Eu acredito que seja muito importante a participação da comunidade londrinense, Nossa. por ser um congresso brasileiro e Olha que saiu só. daqui. Que honra, né? Olha só, você viu só, pessoal, que a gente está trazendo aqui pessoas que sabem, pessoas que realmente está engajada, né, no meio do direito, né, e é muito bacana a gente estar batendo esse papo sobre isso e explicando, né, para a sociedade, né, que é muito importante. Tem mais algo que vocês queiram falar? Eu gostaria de agradecer a editora Engenho, né, das Letras, que está organizando um livro. Olha, O livro Gestão de Conflitos, que vai ser lançado próximo ao Congresso. Então, onde vários profissionais, inclusive os palestrantes, têm artigos relacionados a todos esses temas. Então, também é um livro dedicado à gestão de conflitos. É o primeiro, né, do país nessa linha. tá certo, gente. Então a gente conversou aqui com a Araceli, com a Suzane, batemos um bate-papo muito bacana, muito legal sobre aí a constelação, de conciliação, direito civil. E agradeço de coração aí a presença de vocês duas, tá? A gente vai ter mais oportunidades aí, a gente vai estar sempre batendo aquele papo, né? E o que vocês puderem, pode contar comigo também, tá bom? Muito obrigada, gente.